Lei Orgânica do Município de Tanguá, capítulo 11, da Política do Meio Ambiente. Artigo 241. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo a todo e, em especial, o poder público municipal o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Os municípios, em articulação com a União, o Estado, observadas as disposições do artigo 23 da Constituição Federal, desenvolverá as ações necessárias para atendimento do previsto nesse capítulo. Para assegurar a efetiva desse direito, incumbe-se ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies ecossistema. Preservar e restaurar a diversidade, a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação dos materiais genéticos. Definir espaços territoriais e seus componentes e a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedado qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifica sua proteção. Exigir na forma da lei, na instalação de obra ou atividade potencialmente causada de significativa degradação ao meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental e que dará a publicidade, controlar a produção e a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, promover a educação ambiental ao ensino formal, a conscientização pública para a preservação ao meio ambiente, proteger a fauna, a flora, sendo vedado na forma da lei as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, que provoque a extinção de espécie ou submetam os animais à crueldade. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão o infrator, pessoas fiscais ou jurídicas, a sanções penais administrativas, independentemente das obrigações de reparar danos causados. Fica proibido a instalação de depósito para guarda de resíduos químicos e radioativo no território do município de Tanguá. Compete ainda ao poder público municipal estender, estimular, promover reflorestamento em áreas degradadas, em encostas, em áreas impróprias, a agricultura e a moradia e em área para fim reservadas. Garantir amplo acesso dos interessados às informações sobre fontes e causas da poluição, degradação ambiental e aos resíduos que também vai ser monitorados e auditoriais. Informar sistematicamente a população sobre os níveis de população e informar também a questão da poluição, a quantidade do meio ambiente, situações de risco de acidente para a população e preservar e também dizer sobre a presença de substâncias danosas à saúde, em questão da saúde na água potável e nos alimentos. Então,
vai ali informar sistematicamente a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, situações de risco de acidentes e presença de substâncias danos à saúde na água potável e nos alimentos. Implementar a política setorial visando a coleta, transporte, tratamento, destinação final de resíduos urbanos, estabelecer específica para tratamento de resíduos hospitalares, promover respeitada a competência da União, do Estado, gerenciamento integrado dos recursos hídricos na forma da lei, com base nos seguintes princípios: adoção das áreas, das bacias, subbacias hidrográficas com unidade de planejamento e execução de planos, programas e projetos. Unidade de administração da quantidade e qualidade da água. Entre usos múltiplos e efeitos potenciais. Participação dos usuários no gerenciamento e obrigatoriedade de contribuição para recuperação e manutenção da qualidade e função do tipo de intensidade do uso. ênfase no desenvolvimento, no emprego de método e critério biológico de avaliação de qualidade das águas, proibição de despejo nas águas das caudas e do vinhotos, bem como resíduos ou dejetos capazes de torná-las impróprias, ainda que temporariamente, para uso, e a utilização de normais normais ou para sobrevivência das espécies. Promover meios defensivos necessários para evitar a pesca predatória, controlar a fiscalização, a produção de estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de técnicas, de métodos, instalações que comportem riscos, efeitos ou potencial para a qualidade de vida e o meio ambiente, incluindo forma genericamente alterada pela ação humana. 9. Condicionar na forma da lei, implementação ou atividade efetiva ou potencialmente causadora da alteração significativa do meio ambiente, a prévia elaboração do estudo do impacto ambiental e o que se dará à publicidade. Determinar a realização periódica, preferencialmente por instituições científicas e sem fins lucrativos, de auditoriais no sistema de controle de poluição e preservação de riscos acidentes. Das instalações, das atividades significativo potencial poluidor, incluindo a avaliação detalhada dos efeitos da sua operação sobre a qualidade física, química, biológica dos recursos ambientais. Estabelecer, controlar, fiscalizar padrões de qualidade ambiental, considerando os efeitos sinergésico e cumulativo de exposição às fontes de poluição, incluindo a absorção de substância química através de dieta alimentar, com especial atenção para aquelas efetivas ou potencialmente cancerígenas. Garantir o acesso dos interessados às informações sobre fontes e causas da degradação ambiental, informar sistematicamente
a população sobre os níveis da poluição, a qualidade do meio ambiente, as situações de risco de acidente, a presença de substâncias potencialmente danosas à saúde na água potável e nos alimentos. Promover medidas judiciais e administrativas de responsabilização dos causadores de poluição ou de degradação ambiental e dos que praticarem pesca predatória. Buscar a integração das universidades, centros de pesquisa, associações civis, organizações sindicais para garantir e aprimorar o controle da poluição. Estabelecer política tributária visando a efetivação dos princípios poluidor-pagador e estimulo o desenvolvimento e implementação de tecnologia de controle de recuperação ambiental mais aperfeiçoada, vedada a concessão de financiamentos governamentais, incentivos fiscais, às atividades que respeitem o meio ambiente, acompanhar, fiscalizar as concessões de direito de pesquisas e a exploração de recursos hídricos e minerais efetuados pela União, Estados, os territórios do município, promover a conscientização da população e adequação do ensino de forma a incorporar os princípios e objetivos de proteção ambiental. Implementar política setorial visando a coleta seletiva, transporte, tratamento de disposição final de resíduo urbano, hospitalares e indústrias, com ênfase nos processos que envolvam sua reciclagem. Criar o Conselho Municipal do Meio Ambiente, instituir órgãos próprios para estudar, planejar, controlar a urbanização racional do meio ambiente. Então, vai instituir os órgãos próprios para estudar, planejar e controlar a utilização racional do meio ambiente. Aprimorar a prevenção, a apuração, combater também o combate dos crimes ambientais, inclusive através de especialização de órgão, fiscalizar e controlar na forma da lei a utilização de áreas biologicamente ricas e adequadas à reprodução de espécies vegetais e animais. Aquele que utiliza os recursos ambientais fica obrigado, na forma da lei, a realizar programas de monitoramento a serem estabelecidos pelos órgãos competentes. A capacitação de cursos d'água para fins de indústrias será feita do ponto de lançamento dos efluentes líquidos da própria indústria na forma da lei. A utilização de recursos naturais com fins econômicos será objeto de taxa correspondente aos custos necessários à fiscalização, remuneração, à manutenção dos padrões de qualidade ambiental. Artigo 244. A extinção ou alteração das finalidades da área de unidades de conservação dependerá de lei específica. Artigo 245 são áreas de preservação permanente, lagos, nascente, as faixas marginais de proteção de águas superficiais, as áreas que abrangem exemplares ameaçados, extinto, raro, vulneráveis ou menos conhecido,
da fauna, da flora, bem como aquelas que sirvam de local de pouso, alimentação ou reprodução. As áreas de interesse arqueológico, histórico, científico, paisagístico, cultural, aquela que assim declara por lei. Artigo 246 são área de relevante interesse ecológico, cuja utilização depende da autorização dos órgãos competentes, asseguradas a preservação de seus atributos essenciais. Serra de Barbazão, Serra Tomascar, os leitos de respectivas faixas marginais com 30 metros de largura em cada lado, a todos os cursos de água existentes no município. Artigo 247. Os lançamentos finais dos sistemas públicos particulares de coleta de esgotos sanitários deverão ser procedidos no mínimo de tratamento primário completo na forma da lei. Artigo 248 é vedado a instalação de aterro nas margens do rio ou lago. Artigo 249, o município exercerá o controle da utilização de insumos químicos na agricultura, na criação de animais destinado à alimentação humana e de forma de assegurar a proteção do meio ambiente e da saúde pública. Artigo 250, a lei instituirá a norma para coibir a poluição sonora e atmosférica. Artigo 251, as empresas concessionárias do serviço de abastecimento público de água deverão divulgar semestralmente relatório e monitoramento das águas distribuídas à população a ser elaborada por instituição de reconhecida capacidade técnica e científica. Parágrafo único. O monitoramento deverá incluir avaliação de parâmetros a serem definidos por órgãos estaduais, a saúde e o meio ambiente. Artigo 252. A exploração de argila, areola, areia, grama ou qualquer outro componente do solo, subsolo, dependerão da aprovação regida por lei federal, estadual, aplicável à espécie, bem como autorização final pelo Poder Executivo Municipal. Capítulo 12. A política agrícola. Artigo 253. Compete o município elaborar, a executar programas e projetos destinados a desenvolvimento rural do seu território, em articulação com o governo estadual, federal, de forma de garantir o uso rentável e autossustentável dos recursos disponíveis. Artigo 254. O município terá um plano de desenvolvimento agropecuário com programas e projetos anuais, plurianuais, elaborado por um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, sob a coordenação de um poder público municipal integrado por instituições públicas, pela iniciativa privada, suas organizações e lideranças comunitárias. O Programa de Desenvolvimento Rural será integrado por atividades agropecuárias, agroindustriais, reflorestamento, pesca, proteção ao meio ambiente, apoio ao bem-estar social, incluindo as infraestruturas fiscais e os serviços na zona rural e o abastecimento alimentar. Capítulo 13 do transporte político. Capítulo 13 dos transportes públicos. Artigo 255. Então, vamos lá, capítulo 13 dos transportes públicos.
Artigo 255. O transporte coletivo dos passageiros é um serviço de interesse público essencial, sendo reservado ao Poder Executivo e seu planejamento. Sua prestação direta sob regime de concessão, permissão, autorização, observado o princípio da licitação. Artigo 256. É obrigatório às permissionárias, concessionárias, às linhas de transporte rodoviárias de passageiros, a manutenção de circulação de seus veículos no período noturno em frequência e ser estabelecida pelo Poder Executivo. Artigo 257. O Poder Público estabelecerá, entre outras, as seguintes condições para execução dos serviços de transporte rodoviário de passageiro: valor de tarifa, frequência de circulação, itinerário a ser percorrido, tipo de veículo, padrões de segurança e manutenção, normas relativas ao conforto e à saúde dos passageiros, operadores dos veículos. Artigo 259. Fica assegurada a participação da comunidade através de suas entidades representativas na elaboração, execução e fiscalização da política municipal de transporte rodoviário de passageiros e seu acesso às informações do setor. Artigo 259. As normas de artigos anteriores aplicam-se no que couber ao transporte de passageiro por veículo de aluguel, que é táxi, e outros veículos tipo lotação ou vans, cabendo ao Poder Executivo regular o seu licenciamento. Fixado em 30 o número de licença que poderão ser concedidas para exploração de táxi. O Poder Executivo, no prazo de 30 dias, fixará a pintura padrão para os táxis licenciados no município. Título 7 da Colaboração Popular. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 260. Além da participação dos cidadãos, nos casos previstos em lei, será admitida e estimulada a colaboração popular em todos os campos de atuação do poder público. Artigo 261. O poder público incentivará a criação de associações, cooperativas, federações dessas instituições, congregando a sociedade civil. Capítulo 2 da Política de Saneamento. Artigo 262. Cabe ao município formular e implantar a política municipal de saneamento, bem como controlar, fiscalizar, avaliar o seu cumprimento. Participar da formulação da política estadual de saneamento básico, planejar, projetar, executar, operar, manter os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, estabelecer área de preservação de águas utilizáveis para o abastecimento da população, implantar sistema de alerta e defesa civil para garantir a segurança e a saúde pública quando de eventos hidrológicos indesejáveis, instituir programas permanentes de combate à inundação, erosão e contaminação, notadamente na perfuração dos poços. Planejar, projetar, executar, operar e manter a limpeza do logradouro público e a remoção, o tratamento, a destinação de lixo domiciliar e outros resíduos de qualquer natureza. Regulamentar e fiscalizar a geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento, destino final de resíduos de qualquer natureza. Artigo 263. Os serviços de
distribuição de água, coleta, disposição de esgoto, coleta de transporte, tratamento e destinação final de resíduo e de lixo urbano poderão ser concedidos à empresa pública e privada. Artigo 264. Os serviços de abastecimento de água e de coleta e disposição de esgoto sanitário prestado ao usuário ou coletado do usuário ou colocados à sua disposição de modo específico ou divisível serão remunerados mediante a taxa instituída em razão da utilização potencial da infraestrutura necessária à prestação, a tarifa cobrada pelos serviços efetivamente prestados, a qual poderá ser diferenciada em função da capacidade econômica do usuário. Parágrafo único. As taxas e tarifas acima referidas serão cobradas sem prejuízo de cobrança de contribuição, melhoria decorrente de realização de obras de infraestrutura desse serviço. Então, artigo 264, os serviços de abastecimento de água, de coleta e disposição de esgotos sanitários prestados ao usuário ou colocado à sua disposição de modo específico ou divisíveis serão remunerados mediante a taxa instituídas em razão da utilização potencial de infraestrutura necessária à sua prestação. A tarifa colocada pelos serviços efetivamente prestados, a qual poderão ser diferenciada em função da capacidade econômica do usuário. Parágrafo único. As taxas e tarifas acima referidas serão cobradas em prejuízo de cobrança de contribuição de melhoria decorrente à realização de obras e de infraestrutura desses serviços. Capítulo 3 da Política de Habitação Popular. Artigo 265. Nos loteamentos irregulares e naqueles onde o loteador não complementou as obras de infraestrutura mínima para ocupação e esta já tenha dado a data de publicação desta lei orgânica, deverá a municipalidade intervir, estabelecendo as seguintes normas, além de outras a serem fixadas em lei. Constituição de grupos de trabalho formado por representantes dos moradores e dos técnicos da prefeitura. Levantamento das deficiências e orçamentos de execução de serviços a médio prazo, a cobrança de contribuição de melhoria em comum acordo com a comunidade em questão, cobrança pela dívida ativa pela parte do que couber o município pelo ano de sua interveniência devidamente fundamentada ao loteador ou seus herdeiros. O município estabelecerá meios para incentivo à construção de habitações populares, eliminando empecilhos burocráticos, otimizando também soluções econômicas. Os projetos de engenharia para a construção de casas populares até 70 metros quadrados, bem como os projetos de legalização poderão ficar a cargo da municipalidade. O município promoverá articulação com outras esferas do poder público no sentido de viabilizar a construção de habitações populares destinado e substituir habitações extremamente rústicas ou situadas em lugares perigosos ou impróprios. Capítulo 4 da Política de Defesa do Consumidor. Artigo 37. Artigo 267.
O consumidor ele tem direito à prestação do município, né? O consumidor ele tem direito ali à proteção do município. Parágrafo único. A proteção far-se-á, entre outras medidas criadas por lei, através de criação pelo Poder Executivo de órgão de defesa do consumidor, que será como competência apuração de denúncias recebidas, aplicação de multas através do corpo de fiscais, quando procedência das denúncias nos casos de competência municipal. Vai ali encaminhar também o serviço de fiscalização sanitária do município das denúncias adinentes, estabelecimentos que comercializem produtos que venham ou possam vir a causar danos à saúde pública, de estímulo à propaganda enganosa, ao atraso na entrega e o abuso na fixação de preços, prestação de assistência jurídica integral e gratuita ao consumidor de baixa renda. Artigo 268, o órgão de defesa do consumidor divulgará periodicamente as denúncias apuradas e procedentes, indicando a empresa ou instituição punida, bem como a penalidade aplicada. Título 8. Das disposições transitos finais. Então, das disposições aqui finais. Artigo 269. Incumbe o município a permanentemente a opinião pública e, para tanto, os poderes executivos, legislativo divulgarão com a devida antecedência, sempre que considerem conveniente o interesse público, os projetos de lei para recebimento de sugestões, facilitar a difusão de jornais e outras publicações periódicas, assim como transmissões por rádio e televisão, adotar providências para garantir a celeridade da transmissão e a solução de expedientes administrativos, punindo os servidores faltosos na forma da lei. Artigo 270. O município não poderá dar nome de pessoa viva a bens e serviços de qualquer natureza. Artigo 271. Até a entrada em vigor a Lei Complementar Federal, o projeto-lei orçamentária anual será encaminhado à Câmara até 90 dias antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Parágrafo único. O Poder Executivo até 30 dias, até o dia 30 de abril de cada ano, remeterá à Câmara o projeto-lei de diretriz orçamentária, que deverá ser devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Artigo 272. No prazo de 60 dias, a mesa da Câmara adotará medidas para aplicação que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, observada sobre a matéria que dispõe a lei. Artigo 273. No prazo de 120 dias, a contar da promulgação desta lei, o Poder Executivo reservará toda a concessão e permissão sobre o transporte público existente, inclusive
as de licença para exploração de táxi. Então, artigo 273, no prazo de 120 dias, a contar da promulgação desta lei, o Poder Executivo revisará toda ali as concessões, permissões sobre transporte público existentes, inclusive a licença para exploração de táxi. Artigo 274, os feriados municipais não poderão exceder 4 anualmente e serem definidos por lei, de iniciativa do Poder Executivo. Artigo 275, após a promulgação desta lei orgânica, a aprovação de projetos de parcelamento sobre parcelamento de solo obedecerá às seguintes características: a área mínima de 360 m2, ou seja, 360 metros quadrados na zona urbana, dotados da rede de esgoto, de rede de energia elétrica, rede de abastecimento de água. Artigo 276. Ficam suspensos os licenciamentos para a construção de conjuntos habitacionais, verticais, horizontais, em área urbana ou expansão urbana, até que seja aprovada a lei do Plano Diretor Municipal. Artigo 277 da Lei Complementar. O prazo de 30 dias da promulgação desta lei orgânica disporá sobre o horário de funcionamento do estabelecimento comerciais, industriais e prestadores de serviço. Artigo 278. A Câmara de Vereadores elaborará em 12 anos as leis necessárias à execução dessa lei orgânica. Artigo 279. O Poder Executivo, no prazo de 12 meses a partir da promulgação dessa lei orgânica, enviará à Câmara dos Vereadores os projetos de lei referente ao plano diretor, ao uso, o parcelamento, a ocupação do solo urbano, o Código de Obras, o Código de Posturas e o Código Tributário. Artigo 280. A Câmara dos Vereadores elaborará, num prazo de 90 dias, a contar da promulgação desta lei orgânica, o seu regimento interno. Artigo 281. Fica vedada a concessão de incorporação de vantagem dos servidores públicos com base na legislação de Itaboraí, que até a data da promulgação dessa lei orgânica não tenham sido efetivados. O Poder Executivo promoverá, em incorporação com as prefeituras respectivas, a redefinição das linhas divisórias do município com os municípios vizinhos. Então, artigo 284, o Poder Executivo promoverá a corporação com as prefeituras respectivas, a redefinição das linhas divisórias do município com os municípios vizinhos. Parágrafo único. Será criada a Comissão de Estudos Territoriais com 4 membros indicados pelo Poder Legislativo, 4 pelo Poder Executivo, com a finalidade de definir os pleitos do município quanto a limites territoriais. 2. Assessorar o poder público no trato da questão de limites. 3. Acompanhar os trabalhos da Assembleia Legislativa quanto aos limites do município de Tanguá e dos municípios vizinhos. Artigo 283. No 4 anos posteriores à promulgação da Lei Orgânica do Poder Executivo, procederá à concessão de títulos de domínio de terra às comunidades de baixa renda
inclusive valendo-se da desapropriação quando for o caso. Artigo 284, 20 primeiros anos da promulgação da Constituição Federal, o município desenvolverá esforços para mobilização de todos os setores organizados da sociedade com aplicação de pelo menos 50% dos recursos a que se refere o artigo 212. A Constituição Federal para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental como determina o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Artigo 285. No prazo de 30 dias, a partir da promulgação desta lei orgânica, a Câmara dos Vereadores criará uma comissão específica para caráter temporário destinada a examinar as concessões e as permissões em vigor, oferecendo parecer conclusivo sobre cada um delas. Artigo 286, no prazo de 180 dias. Artigo 286. No prazo de 180 dias, a contar da promulgação da lei orgânica, o Poder Executivo elaborará um projeto de lei estabelecendo um plano de cargos, carreiras, salários e o Estatuto dos Servidores. Artigo 287. A Prefeitura Municipal fica obrigada, no prazo de 90 dias, a contar da data da promulgação desta lei orgânica, delimitar área para o comércio ambulante na zona central. Artigo 288, fica a Prefeitura Municipal obrigada a iniciar, no prazo de 180 dias, a contar da promulgação desta lei orgânica, a realização de serviços sistemáticos de arborização em todas as ruas pavimentadas do município. Artigo 289. Ficam tombados para fim de preservação e declarados em monumentos naturais e históricos, além dos tombados pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico na área do município. 1. Alinhamento de montanhoso da Serra do Barbosão. 2. Alinhamento da Serra Tomascar e Barro de Ouro. 3. Alinhamento montanhoso do Morro Rubi. 4. A área de Cachoeira Tomascar. 5. O prédio da paróquia Nossa Senhora do Amparo. 6. O prédio de estação ferrovia. Então, tem essa parte aqui, né? Então, tem ali alinhamento montanhoso do Serra Barbazão, alinhamento da Serra Tomascar e Barro do Ouro, alinhamento montanhoso do Morro Rubi, área de Cachoeira Tomascar, o prédio da paróquia Nossa Senhora do Amparo, o prédio de estação de ferroviária. Artigo 290, o município mandará imprimir esta lei orgânica para distribuição nas escolas, nas entidades representativas da comunidade gratuitamente, de modo que se faça a mais ampla divulgação de seu conteúdo. Parágrafo único. Metade da tiragem em cada edição será destinada à Câmara de Vereadores para efetuar a distribuição de seus critérios. Artigo 291. Após a alteração da Constituição Federal ou da Constituição Estadual, a Câmara de Vereadores de Tanguá
procederá à revisão desta lei orgânica no prazo de 60 dias. Artigo 292. Fica a lei orgânica aprovada e assinada pelos membros da Câmara de Vereadores, promulgada pela mesa, entra em vigor na data da sua promulgação, revogadas as disposições em contrário. Tanguá, dia 15 de novembro de 1997. Finaliza o módulo Lei Orgânica do município de Tanguá.